Marketing e inovação sempre andaram juntos em todos os setores de atividade econômica e no imobiliário não podia ser diferente. Hoje, para essa conversa, eu trago um amigo pessoal, trabalhou comigo em uma das maiores incorporadoras do país e a conversa vai girar em torno de marketing, inovação e outros temas que fogem do imobiliário e que estão dentro do imobiliário. Com a gente aqui hoje, Marcelo Trevisani, executivo de marketing e inovação. Vamos lá, Zanotto, para mais um episódio, começando esse ano de 2024. Já estamos no segundo episódio do ano. E esse ano a gente tem o desafio de gravar mais do que nós gravamos em 2023. De trazer mais conteúdo, trazer mais pessoas. Sempre nesse ambiente que a gente está aqui, um ambiente pink, né, da House, que agora tem até o nosso letreiro aqui, o Prop Talks, nosso neon pink também. Combina com você. Né? Pois é. Combina com você. Não vai falar combina comigo, fica chato. Combina, porque você usa normalmente o urso fica no seu colo. Aí agora em 2024 eu quis mudar, né? Exatamente. Não, hoje eu vim mais de forma diferente, né? Eu vim de forma diferente. Sim, a temporada dos 24 então não tem urso no teu colo. Apesar de estarmos em uma renovação de conteúdos, temas e vontade de fazer isso aqui acontecer. Cara, mas eu tô muito feliz. Porque quem vai falar conosco hoje? Então, essa temporada começou diferente, né? Essa temporada começou com... Essa é a segunda conversa que a gente vai ter, uma conversa de altíssima qualidade, com um amigo pessoal mesmo, uma pessoa que eu tenho, assim, a maior admiração pelo profissional antes da pessoa, porque eu conheci o Marcelo dentro da academia, fomos professores juntos num curso de pós-graduação e depois fomos trabalhar numa das maiores incorporadoras do país, que foi a Tecnisa. E ali a gente criou uma raiz muito boa e até hoje a gente está junto. Separamos um pouco, porque a vida levou os dois para cada lado, né? Mas o Marcelo tem uma carreira fantástica no marketing e na inovação. E, cara, vai ser uma conversa muito bacana. Marcelo, bora lá. Seja bem-vindo aqui ao Prop Talks, Marcelo. Eu agradeço o convite, uma honra estar aqui sentado. Já assisti alguns. Bom, legal. Ainda bem, né? Muito bom assistir e baita história, né? Se você for pensar, quanto tempo a gente se conhece? Mais ou menos uns... 15 anos. 15 anos. Um pouquinho mais, acho que começamos a dar aula em 2008 na Faculdade Impacta. Então de lá para cá são 16 anos já. Passa muito rápido. Passa rápido. Mas foi um momento muito bom. A gente estava falando disso aqui nos bastidores, né? De quanto a gente aprendeu, quanto a gente se divertiu. Exato. Acho que falta um pouco disso no trabalho também, né? Se divertir, a gente conseguia se divertir. E para ser um modelo criativo, inovador, e a gente trabalhava muito com tecnologia e dígito, a gente precisa disso, né? Precisa se divertir para poder ter ideias diferentes, né? Então, um prazer estar aqui. Valeu. E quando a gente fala de diversão, no nosso tempo ali, a diversão era séria, né? Porque a palavra diversão, quem ouve pode entender, esses caras só faziam piada, brincavam. Não, era uma diversão que no fundo, era muito séria mesmo, porque uma piada, um contexto ali dirigido para alguma iniciativa nossa gerava um grande negócio. E isso acho que foi o grande aprendizado de inovação para nós ali, né, em 2010, 2011. O que a gente pode fazer de diferente que vai causar um impacto gigante no mercado? Pode ser algo pequeno dentro da companhia, mas causa um impacto gigante. E foi isso que a gente aprendeu de inovação. Pequenas coisas geram impactos gigantes, desde que você esteja olhando para o cliente final, certo? Exatamente. E eu acho que aí tem, né, como base acadêmica aqui, a inovação disruptiva e a inovação incremental. Eu acho que a gente fez um pouquinho dos dois, né, em alguns momentos, e aí relembrando, né, na Tecnisa a gente lançou um dos primeiros bairros, né, na verdade o primeiro bairro, acho que o primeiro bairro do Brasil, inclusive, e talvez da América Latina, eu acho, que é aqui na cidade de São Paulo, né? Então lançar um bairro não é um desafio comum e fácil, né? A gente participou desse projeto em conjunto. A gente fez muitas coisas no meio digital, na questão da tecnologia, olhando a experiência do cliente, mas sempre com foco em vendas, né? Então, eu acho que tem uma matriz aqui muito clara de quanto a gente conseguia ser inovador, como o Zanotto colocou, mas quanto a gente conseguia trazer, com mínimo esforço, um alto valor, um alto impacto, seja no negócio ou na experiência do cliente. Então a Tecnisa foi uma das primeiras a trazer estágio de obra, né? A fazer parcerias totalmente diferentes, por exemplo, com o Banco Imobiliário da Estrela, com produtos nossos dentro do Banco Imobiliário, entre outros, né? Um dos primeiros ter blog, aplicativos, né? Estar nas redes sociais, vender pelas redes sociais. Então foi um momento de muito aprendizado
mas mais do que isso, de alto impacto e um momento que eu levo com muito carinho na minha carreira, porque pessoas boas trabalhando, se divertindo, fazendo o que tinha que ser feito, trazendo retorno, né, tendo reconhecimento tanto do mercado quanto nós, né, como profissionais, como pessoas também. Então foi um momento muito bacana. E eu sinto falta isso, né, no mercado imobiliário hoje, né? Algumas imobiliárias, algumas, né, construtoras estão tentando traçar esse lado mais inovador. E vejo algumas com bons olhos, mas eu acho que a gente conseguiu abrir um caminho bem interessante na época. E dali se criou uma escola para os demais. Mas é interessante notar que nem todo mundo consegue copiar algo já existente, né? Porque muito do que a gente fez, muitos tentaram fazer a repetição daquilo e esbarraram em diversos problemas. A cultura novamente, tá, Jota? A cultura novamente. Nós tínhamos ali uma liderança dentro da Tecnisa que criou uma cultura de inovação de fato, né? Sim. E ele dizia, Romeu Buzarello, né? A gente não pode esquecer de falar aqui. Eu me lembro muito bem, eu vinha de Campinas, descia na Ponte Cidade Jardim, caminhava até o nosso escritório ali na Faria Lima, e eu era o primeiro a entrar no salão. E escutava a porta lá de trás, Romeu abrindo, ele vindo aqui, e me lembro de algumas passagens que ele tocava no meu ombro e falava assim, Zanotto, qual que é a próxima inovação do dia? Eu falava, Romeu, são 8 horas da manhã, cara, cheguei agora aqui. Ele falou, você chegou agora aqui, mas na China já tem alguém pensando algo que você pode fazer muito mais rápido e de fácil execução. Então aquilo foi um negócio para mim que me levou a construir essa carreira dentro do imobiliário em antecipar tendências, antecipar movimentos. E é uma das coisas que a gente faz aqui no Prop Talks hoje. A gente tem uma área que a gente estuda esses movimentos, antecipa o que está por vir. E Marcelo, eu me lembro lá atrás, só trazendo alguns números, tá? Eu me lembro lá atrás que você foi a pessoa que começou tudo isso, mas Farmville tinha Tecnisa, lembra do joguinho social, sim, Farmville? Sim, Tecnisa estava ali dentro. A gente foi uma das primeiras a investir em games, né? Hoje você vê games sociais, Disney, né, com Epic Games juntas agora se unindo. Né? Esse mercado é um mercado gigantesco de games, mas há 15, 16 anos Tecnisa estava lá presente, não só patrocinando, né, mas pensando na experiência do cliente em games. Né? O mercado ainda iniciando. E essa frase do Romeu é muito boa, né? Na China tem alguém já pensando em alguma coisa e ver onde eles estão hoje. É ótimo, né? Exatamente. E dali, Jota, surgiram muitos cases de sucesso. Tá? A gente pode recordar nessa conversa muita coisa que passou ali naquela mesa que eram 4 pessoas. Denilson Novelli, outro cara muito bom de inovação, Denilson. Marcelo Trevisani, Gustavo Zanotto e Paulo Schiavon. Ali a gente era o melhor time de inovação do Brasil, né? Fomos reconhecidos em uma época o melhor time de inovação em mídia do Brasil, porque eram 4 cabeças que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E daí eu trago você, Jota, para esse bate-papo aqui, traduzindo o que é a inovação hoje que não se faz, né? Porque todo mundo fala de inovação, mas de fato, será que conhece a inovação, Marcelo? A galera toda conhece o que é inovação? Acho que o mercado evoluiu muito, né? Não só pela questão acadêmica, mas muito pela uma pressão do consumidor, né, na ponta, né? O consumidor foi adquirindo... Na verdade, o consumidor que puxa tudo. Né? O consumidor que é o primeiro a querer usar um iPhone, é o primeiro a querer usar qualquer outra experiência ou ter uma experiência melhor. E as marcas também digitais, as nativas digitais, também foram melhorando a experiência desse cliente. Né? Você espera uma experiência melhor no meio digital do que no meio físico. Até porque era muito mais simples, né, você buscar alguma coisa no Google do que no KD na época. Né? Eu comecei minha carreira lá no zip.net. Então, muito tempo atrás. Né? Então, hoje a experiência é tudo. Né? E você tem N formas, né, N empresas nativas digitais da nova economia que conseguiu transformar essa experiência do consumidor melhor e esse empurrão para o mercado evoluir. E evoluir em todos os pontos. Você falou da cultura, né, que a gente tinha, mas a cultura é fundamental para uma empresa evoluir. Sem a cultura de inovação, né, e qual que é a cultura de inovação? É dizer sim. E eu já passei por algumas indústrias importantes, né, tecnologia, telecom, energia, próprio, né, o mercado imobiliário, né, passei por bens de consumo, alimento.
Cara, é impressionante quantos nãos eu já ouvi na minha carreira, né? Ou a gente já fez isso e não deu certo. Mas que momento você fez isso? Para qual público você fez isso? Né? De que forma você fez isso? Né? Com qual recurso você fez isso? Então, assim, você tem N variantes que impactam o teu objetivo final, né? Você conseguir entregar algo para aquele consumidor. Então tem... de um lado, a visão do consumidor querendo uma experiência melhor, né, e insatisfeito com a experiência que ele tem, vide o que aconteceu com as fintechs, por exemplo, né, Nubank hoje, quanto vale o Nubank, quanto cresceu, o que aconteceu em outros mercados também. Você tem a questão da tecnologia muito disruptiva, impulsionando isso e na palma da nossa mão, e não só na nossa mão, mas em inúmeras telas, de uma forma fácil e acessível agora. Você tem a velocidade dessa tecnologia também, a velocidade de acesso, que antes a gente não tinha 5G. Né? Ontem, inclusive, a China colocou o primeiro satélite 6G. No espaço, para vocês terem uma ideia, né? Para onde a gente está indo, e tudo isso que a gente está falando de inteligência artificial, cloud computing, entre outras questões. Né? O que antes a gente via como um recorte específico da tecnologia, então, por exemplo, você teria que estar nas redes sociais, você teria que ter um site, você teria que ter, sei lá, um bot para atender o teu consumidor, você teria que pensar na cloud computing. Né? Antes essas tecnologias eram muito isoladas. O que eu tenho visto é a convergência dessa tecnologia, e com isso vai mudar tudo, gente. Porque imagina, a gente hoje está num mundo de né? O que é isso? Não é mais de ous, é isso ou aquilo. A gente está num mundo de é a somatória de tecnologia que é essa convergência, que é a cloud computing, inteligência artificial, a velocidade, seja ela de banda larga, né, banda fixa, 5G, 6G, o impacto que a inteligência artificial já tinha, né, porque não é novo, mas que está agora com a generativa. Você tem a questão da automação de processos, você tem a questão... de deepfake, de cibersegurança, entre outras questões, mas tudo junto e misturado. Né, que todo mundo fala do Bunny, do VUCA, entre outras questões, mas isso tem impactado muito, e isso vai impactar cada vez mais. Né? Então essa convergência ela é muito poderosa, e as empresas hoje, se não tiver a cultura, voltando para essa questão, ela não vai conseguir inovar, ela não vai conseguir sair do lugar. E não é só ter uma cultura, vamos inovar, né? É aquela velha frase, né? Todo mundo fala que quer mudança, mas ninguém quer mudar. Né? Não é sobre isso, né? É sobre você ter a cultura, possibilitar que o teu time consiga colocar em prática essa cultura com processo e metodologia, né? E eu falo isso na segunda-feira, aplicando na segunda-feira a ideia realmente, testando, aprimorando, não só aprimorando, mas vendo na visão e a ótica do cliente se está funcionando, olhando a questão de alto impacto de vendas e retroalimentando isso de uma forma rápida. Qual é a empresa hoje que tem uma estrutura organizacional que possibilita isso? Hoje todas as empresas elas são praticamente ciladas, né? São departamentos. Então você tem que mudar essa cultura e mudar a sua ótica e a sua estrutura organizacional para fazer com que isso aconteça de forma rápida, que é o time to market que a gente fala, que tão é necessário hoje devido a essa convergência toda de tecnologia que a gente está falando. Então essa somatória de coisas é um impacto gigante, e vejo poucas empresas prontas para isso. Tá tudo louco. Tá tudo muito rápido mesmo, né? Essa convergência de tecnologias, de coisas novas. A gente sai de um hype e entra em outro, e aí precisa testar e precisa saber, e não sabe se vai conseguir aplicar no negócio, e fica esse FOMO, né? Vou conseguir. Uma dúvida que eu tenho muito é com vocês dois. O Anuto me fala muito de cases que foram feitos nessa época, vocês trabalhando juntos na Tecnisa lá. E é até engraçado, porque às vezes eu falo assim, pô, fizeram isso lá 10 anos atrás, né? E hoje a galera ainda não faz, né? Ou faz pouco. Como é que era? Imagina o cenário que a gente tem hoje nessa convergência de tecnologia, com as redes sociais pujantes, né? Com a criação de conteúdo. Hoje em dia, se tu produz ali um conteúdo consistente, em 1 mês, 2 meses, você já é um influenciador, e aí já muda muito nessa questão de construção de audiência, de comunidade. Mas como é que era fazer esses cases digitais mesmo, de fazer um anúncio no Facebook e ter resultado, sendo que hoje isso ainda é um tema atual, né?
E como isso evoluiu, né? Porque se lá atrás, 10 anos, era possível fazer com muito resultado, como isso evoluiu hoje, né, para o mercado? Vocês veem alguém que pegou esse bastão e continua fazendo e hoje é melhor ainda? Ou está todo mundo meio que igual ainda no que era? Como é que é essa relação do antes e agora? Eu acho que tem um papel muito grande que não é só comunicação pela comunicação e usar um meio, seja Facebook, TikTok ou Instagram, mas sim um entendimento real do teu consumidor, qual é o meio que a gente pode impactar ele, né? Como ele se comporta naquele meio, por que ele se comporta naquele meio, né? E como você utiliza os dados que você tem para a venda. E não é só a venda, é como você ativa esses dados que traz uma boa experiência para vender. Vou dar um case lá da Tecnisa, da época que a gente vendeu um apartamento, uma pessoa que buscou pela palavra gravidez. Mas o que tem a ver gravidez? E com S, né? Com S. Com S, era gravidez com S. Então assim, o que tem a ver gravidez com apartamento? Claro que tem tudo a ver. Né? Você tem um momento, né? Quem casa quer casa, a pessoa deveria estar grávida, né? Foi buscar sobre gravidez, e aí tem uma questão da metodologia, né? Que é o job to be done, que é você explorar muito mais o teu produto e teu serviço, não só da ótica funcional, dos atributos funcionais que ele tem. Então, tem 2, 3 dormitórios, tantos metros quadrados, tem uma piscina, tem, sei lá, churrasqueira na varanda, entre outras questões. Mas explorar o que orbita na vida daquela pessoa, que é a gravidez. Se ela está buscando um momento de vida tão importante, né? E ela está querendo um apartamento maior, como é que a gente explora isso? E aí a gente explorava isso criando conteúdos que ajudavam aquela pessoa a entender qual era o melhor apartamento para ela. Então é um vetor totalmente diferente, que não é só usar meio e colocar mídia e impactar o consumidor, mas tentar entender o que ele busca, por que ele quer aquele apartamento, porque aquele momento vai ser importante. O contexto é fundamental. E se você não utiliza esse contexto a favor, e aí não importa o meio. Hoje tem N meios, né? N formas, né? Mas se você não usa o contexto, você não consegue impactar. Né, agora a gente fala muito dos creators, dos influenciadores, né, dos micro-influenciadores, é a mesma forma. Né? Agora, cada um tem uma forma de comunicar, cada um tem um público. Né? Eu até falo pro meu time que com influenciadores você não pode dar um guideline do que tem que seguir. Você tem que dar guarda-reios. Né? Porque cada um tem sua forma, o seu público, e aí sim você vai encantar mais, vai passar uma experiência, mas sempre olhando para uma órbita maior do que só o seu produto, o seu serviço. Porque se você for olhar para o produto e serviço, um tênis é um tênis, entendeu? Um relógio é um relógio, um casaco é um casaco. Agora, como é que você contextualiza isso e vende de uma forma diferente? E aqui eu não estou falando para fazer de uma forma marqueteira, que não seja verdadeira, mas que seja uma marca útil para aquele consumidor. E poucas marcas hoje estão sendo úteis. Né? As marcas que estão conseguindo ser úteis são mais as nativas digitais. Né? Você vê, por exemplo, um iFood, o próprio Nubank, né? A disrupção que ela fez. Ela entendeu a dor do cliente e falou, não, chega. Eu não aguento mais não ter um cartão de crédito bom, que não é mais um cartão de crédito. Né? Hoje eu preciso que a entrega seja rápida, que seja efetiva. E olha quanto linhas de produtos dentro do aplicativo que foram criadas para que isso aconteça. E tem N outras, tá? Estou dando algum exemplo. Mas o grande ponto não é usar o meio pelo meio. E isso eu vejo muito no mercado ainda. Eu acho que essa maturidade de que a gente teve e que a gente foi muito impulsionado, né? Não só pelas pessoas que trabalhavam lá, mas por uma direção, né, que era do Romeu, como o Zanotto citou, de falar, olhem além do que vocês estão fazendo. Não olhem só pela questão dos atributos funcionais, mas sim mais emocionais. E a gente compra por emoção. Claro. Né? E aí, se a gente for falar de psicologia aqui, de pirâmide de Maslow, que parece batido, mas até hoje é muito atual, tá aí a possibilidade de você explorar outras formas de vender o teu produto. Marcelo, mas aí nós vamos ter uma divisão aí de temas, né? Você tem o modelo tradicional, composto pelas empresas que vieram antes da internet, e tem muitas, a gente interage com muitas delas até hoje, e vamos continuar interagindo. E você tem, que você citou aqui, as empresas nativas na era digital, da nova economia. E quando você olha para a nova economia, você começa a criar novos profissionais.
E esses novos profissionais, eles vêm carregados de novas bagagens que anteriormente o cara da empresa tradicional jamais iria imaginar que um dia ele iria precisar disso. Chegamos em 2024, tudo é digital ou tudo é plataformizado. Qual a visão, um profissional como você que desenhou sua carreira na publicidade, começou lá atrás, para quem não sabe, Marcelo é publicitário, começou lá atrás dentro de agência, das agências de publicidade você passou para as grandes empresas, das grandes indústrias. Marcelo vendeu peru, rapaz. Marcelo vendeu de peru a imóvel. Marcelo vendeu carro. Marcelo vendeu... Cloud Computing, inteligência artificial, Nespresso, Coca-Cola, tudo. Você está falando com um cara multifacetado. Boa. Aquele peru de Natal que você comia na sua casa, foi ele que te vendeu, entendeu? Só para você entender. Brincadeiras à parte, Marcelo. Brincadeira não, verdade. É verdade. Quando a gente olha para esses dois mundos, o modelo tradicional, as empresas e seus profissionais, e a gente olha o mundo da nova economia com suas empresas e seus profissionais, esses que estão aqui no modelo tradicional para fazer essa passagem para o modelo plataforma, digitalização de meios e tal, esses caras estão sofrendo demais. Qual a razão desse sofrimento? É possível traduzir isso em alguma palavra? Essa é a grande dificuldade hoje no mercado como todo, né? O que se fala da transformação digital, que na verdade foi encunhado lá em 2010, esse termo. A transformação digital não é só pela questão digital, né? Pela questão tecnológica, né? Se você pega as maiores empresas, eu trabalhei na IBM, você vê as maiores empresas com muito budget para comprar qualquer tecnologia. Uhum. E a tecnologia por tecnologia, ela é o meio, ela não é o fim. Né? Então eu tenho o budget, eu vou colocar aqui o bot X, ou a inteligência artificial Y, a cloud, mas você tem que entender a estratégia, o contexto para poder vender. E aí o profissional que você está falando, Zanotto, passa por essa transformação, que é de upskilling e reskilling. Upskilling é que assim, eu sou bom nisso e preciso aprimorar ainda mais. Né? E o reskilling eu preciso ter uma outra forma de liderança, uma outra forma de governar, uma outra forma de estrutura de organizar o meu time, uma outra forma de pensar, uma outra forma de aprender, né? O lifelong learning, né? Entre outras questões. E você tem que fazer com que essa empresa vivencie isso, seja orgânico isso. E isso é muito difícil. Porque antes, pela gestão de comando e controle, o que era? Você errou, tá fora. E hoje o errar tem um aprendizado, tem um significado muito importante. É até essencial, né? Que se tenha erros, né, no processo. Né? Exato. Então, assim, você vê pelo empreendedorismo, né? Quantos erros, quantos empreendedores de sucesso faliram empresas, né? Sem dúvida. E, assim, quantos profissionais de sucesso também erram. Agora, qual é a medida desse erro? Qual é o impacto também desse erro? Essa é a questão. Então, esse profissional hoje, ele está numa gestão antiga ainda, ou as empresas estão tentando fazer essa transição, essa transformação digital para modelos novos de gestão, mas ainda estão muito centralizadas, ainda tem algumas lideranças muito usando, vamos falar assim, mapas antigos para caminhos novos, né? E isso tem um impacto muito grande. E sim, né, eu mesmo eu considero que tenho uma carreira de sucesso, consegui fazer muitas coisas, mas eu mesmo erro muito. E eu estou num momento de carreira, inclusive, aqui de, cara, qual que é o meu upskilling, qual que é o meu reskilling agora, né? Para onde eu tenho que ir, como eu tenho que ir. E aí é a base de tudo. É estudar para sempre, ler sempre, aumentar o teu repertório, né? E isso é muito complexo. Porque, de novo, o time to marketing eu vejo acelerando cada vez mais. Exatamente. Então, o tempo que parece que eu tinha antes, hoje eu não tenho tanto tempo mais assim. Não só de carreira, né? Eu estou com 44 anos, claro que, né, a gente vai viver aí, parece, por uma média de 80 anos no Brasil, mas eu preciso dar um shift, eu preciso dar esse leapfrog, né, na minha carreira, na minha forma de liderança, na minha forma de gestão, no meu entendimento de como essa convergência pode ser utilizada a favor e a serviço do cliente. Então isso é uma dificuldade que o mercado realmente passa, né? Então esses nativos digitais que você colocou como pergunta, eles já entram numa cultura dessa. E a empresa que era mais tradicional, ela precisa criar essa cultura. Então tem um time to market aqui que é natural,
que vai ser mais complexo para as empresas mais tradicionais entrarem numa cultura de uma startup. E vamos combinar o seguinte, né? Nem Google, nem Amazon, nem, sei lá, Meta, nem Apple são mais startups, né? Nem o próprio mais iFood são mais startups, né? São grandes empresas. Só que elas nasceram com esse DNA, com essa alma, vamos falar assim, espírito digital de fazer diferente. E isso ajuda muito, porque você coloca quem tem que atender o cliente com empoderamento e com esses boundaries, né, muito setados do que você pode, até onde você pode ir para resolver o problema do cliente. Antigamente, né, num banco mais tradicional, aquilo volta para o atendimento, demora, né, então você tinha que mandar carta, entendeu? Praticamente isso. Quantas vezes você não consegue ser atendido numa telecom? Você liga lá e fica na URA, Disque 1, Disque 2, Disque 3. Quando vem uma startup, seja do mercado que for, abre o aplicativo, clica lá, 2 botõezinhos e está tudo resolvido, né? Então isso muda muito. Dentro aqui então da economia tradicional, do modelo tradicional, para que eles possam ganhar relevância, continuar tendo relevância cada vez maior no mercado de atendimento deles, olhando para esse grande acesso que as empresas de tecnologia têm, você vai ter que formar profissionais novos aqui. Sim. Né? Então é o upskill, é o reskill de quem já está lá dentro e trazer profissionais novos preparados para essa mudança. Exato. Não existe ex-aluno, né? Não existe ex-aluno. Né? Não existe ex-aluno. E aí não é só formar, né? Não é só a educação pela educação, cursos de nanodegrees, cursos online, né? Hoje você tem uma infinidade absurda de cursos. Você pode abrir teu YouTube e buscar por qualquer coisa, você vai ter informação, você vai ter conhecimento. Agora como você aplica esse conhecimento. Então tem uma barreira de a pessoa buscar pelo conhecimento, né? Entender qual conhecimento precisa e mais do que isso começar a aplicar. Agora para aplicar você tem que ter um solo fértil. O que é o solo fértil? A cultura que te possibilita isso. E ainda há a cultura de, putz, errei, então você não serve para nós, você não é um bom profissional. Ou ainda há nas empresas, né, o que eu vejo muito de, a gente já fez, a gente já testou, isso é assim, sempre foi assim. É assim porque tem que e ser. esse é um problema. Tá? É uma coisa que a gente fala muito, lidando com o mercado imobiliário de todos os níveis, né, incorporadora, imobiliária, grande, pequena, que inova, que não inova, que trabalha igual, que não. É muito eu gosto de falar que inovar é questionar o que já existe, né? Questionar o que já foi feito. Eu vi essa frase uma vez do Apolinário num programa, achei legal pra caramba, adaptei. Mas questionar o que já existe, o que já foi feito, é uma forma de inovar. E aí a gente não tá nem falando de tecnologia, usando ou não tecnologia, inovar, tem vários meios para fazer isso, né? Mas você falou um ponto que pra mim acho que é o fundamental hoje mais ainda, mas sempre foi, que eu não consigo questionar o que já existe se eu não tenho repertório. Se eu não sei que questionamentos eu posso fazer. E quando eu olho muito pro mercado imobiliário, tá todo mundo jogando esse jogo de fazer anúncio, de tentar caçar o seu cliente ali na internet, fazer conteúdo. Agora todo corretor tem que fazer conteúdo. Então tem imobiliários, né, mais tradicionais que o corretor não tem, eles estão tentando incentivar o seu corretor a fazer. Sabe, aquele movimento que está sendo feito, preciso fazer também. E tem essa correria, né, para conseguir aproveitar, as incorporadoras também fazendo campanhas, trazendo influenciador para sua campanha. A gente está num mundo bem doido, assim, né, com muita coisa acontecendo, a inteligência artificial lançou agora, e aí como é que eu faço? O que eu tenho agora de gente me chamando, me ensina a mexer no ChatGPT, me ensina a fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas eu acho que tá todo mundo jogando esse jogo, é um jogo rápido, é um jogo, né, que nos deixa nervoso até. Mas tem algumas bases que eu acho que isso que você está falando é fantástico para todo mundo que está nos ouvindo ouvir de novo, para acalmar assim, um pouco, né? Calmar um pouco e olhar os seus processos, olhar a sua cultura, porque esse repertório é muito importante, você saber também os caminhos, né? São os fundamentos essenciais, né? Que Exatamente. Grandes gurus, vamos falar assim, nos ensinaram. Vamos voltar. Os mais antigos, não esses novos aí que exato. Né? Esses novos aí. Até tem novos gurus, né? Tem bons. Mas o grande ponto, eu acho que é a base do comportamento das pessoas. Então, se você pega, pensando no comportamento de qualquer um de nós, né? Como cidadão, como pessoa, como cliente, se você entende muito bem quais são as necessidades desse cliente, quais são os desejos que esse cliente tem, você vai criar demanda. São 3 coisas. 3 coisas. Agora, essas 3 coisas são muito difíceis de fazer. Quais são as necessidades que esse cliente tem? Quais são os desejos?
Então vamos pegar lá o Nubank. Pô, eu quero ser bem atendido. Eu quero resolver tudo na palma da minha mão no app. Eu lembro do Nubank, isso não estou aqui defendendo, eu sou cliente Nubank há muito tempo, mas não estou defendendo a marca. Mas isso eu me lembro de uma experiência realmente pessoal. Eu fui viajar para fora do país e eu tinha esquecido de desbloquear o meu cartão de crédito para viagem. Eu deixava bloqueado por questão de segurança. E aí, era uma sexta-feira, eu já estava no aeroporto. Eu lembro que eu liguei para minha gerente do banco. Ela falou, não posso fazer nada, só na segunda-feira. Eu falei, mas eu chego amanhã de manhã. Como é que eu vou fazer? Aí eu fui pro Nubank. E o Nubank me destravou na hora. Na hora. Juro pra você, foi 5 minutos. E aquilo me encantou. E aí eu precisava de crédito. Aí você pega uma barrinha e levanta o crédito, acabou. Ponto. Coisas que hoje eu não consigo ainda fazer, por exemplo, em telecom. Eu quero uma banda larga mais rápido, porque eu vou ter que fazer vídeos, vou ter que subir o vídeo aqui do podcast, eu preciso. Hoje eu tenho contratado, 300 megabytes por segundo, e eu quero 600. E eu vou usar por um período. Cara, uma barrinha no aplicativo. Para isso, você tem um iceberg gigantesco de tecnologia. Mas você teve que entender qual que é a necessidade, qual que é o desejo, e criar uma demanda. Por um período, eu poderia cobrar mais. Não só pelo serviço prestado dos 600 megabytes por segundo que eu vou colocar na tua banda larga, mas pela necessidade. Né? Pela necessidade que aquele cliente tem. Eu preciso disso agora, então eu vou pagar mais por isso. Entendeu? E aí eu estou falando só de tecnologia, mas você pode inovar de qualquer outra forma. Eu vou dar um outro exemplo totalmente diferente. Tem um barbeiro que eu conheci, que ele, pelo entender o comportamento do usuário, ele sabe aquela capa que coloca para o cabelo não cair? Eu não sei. Ele eu não sei disso há muito tempo. Ele criou uma parte transparente para você ficar vendo o teu celular. Porque você vai no barbeiro, hoje você está lá no celular, você está respondendo no WhatsApp, está vendo nas redes sociais, está conversando com as pessoas. Então, com a capa você não consegue ver, aquela capa cobre. Né? Por um lado é até bom, porque você dá uma desintoxicada né, dos meios digitais, mas ele entendendo o comportamento que a maior parte fazia, ele criou só uma parte transparente. Fantástico. Isso é inovação. Perfeito. Isso é inovação. Perfeito. Né? É entender necessidade, desejo e criar uma demanda. Né? Então, mas Marcelo, em mercados de consumo rápido, né, de produtos e serviços de consumo rápido, você deu alguns exemplos. Cartão de crédito, você passou por telefonia, você está falando do barbeiro. Mercados de consumo rápido, eu acredito que toda a inovação que vem para esse mercado, ela vem de forma também muito rápida, porque ela está olhando assim para o consumidor, falando, cara, ele precisa de um toque de botão. Mas quando a gente está olhando para o imobiliário, eu não consigo olhar para um imóvel e falar assim, eu quero só usar 70% do tempo a cozinha e 30% o quarto e vou consumir só isso de apartamento. Não, você está comprando uma estrutura um pouco maior. Mas você enxerga que dentro, por exemplo, de um empreendimento, de um imóvel, você também consegue trazer essa cultura da rapidez, da velocidade de consumo, e de que forma que a gente pode implementar isso, se é que é possível implementar isso? Não, é impossível implementar esse método, e de novo, não existe uma bala de prata. Né? Existe metodologia que você pode aplicar a favor do teu negócio. Claro. Né? Existe uma forma estratégica de como fazer essa tal da transformação digital. E que, para mim, a gente tem que parar de falar até da transformação digital, mas falar do time to market, da velocidade que esse cliente precisa, baseado nos 3 pontos, necessidade, desejo e demanda. Tá? Mas você tem uma forma, tem um método, tem meios, tem atalhos. Né? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Tá? Então, sim, você consegue inovar. Qual foi a construtora, né, que poderia ter criado o Airbnb? Exato. Quantos apartamentos parados que não foram vendidos e que foram entregues, que ainda estão para vender, que poderiam estar sendo alugados por um período X e assim não ter gasto com IPTU, por exemplo? Não se olhou para esse mercado, entendeu? Não entendeu as novas tendências, né? E eu estou dando um exemplo do Airbnb porque todo mundo conhece. Mas quantas outras ondas, que os chineses, né? Pegando a frase lá do Romeu como provocação, estão fazendo e que a gente poderia entender como tendência e já poder trazer agora para o mercado para poder inovar. Né? Então, eu lembro quando a gente começou a trabalhar no mercado, que a gente estava falando da varanda gourmet, né? Era o grande momento da varanda gourmet. Né? Aquilo foi uma inovação. Foi uma inovação. E para algumas regiões.
quantas outras inovações podem ser feitas? Exato. É claro, você tem um tempo da entrega do empreendimento, mas a gente inovou no meio também, né? A gente tinha lá 43 pontos de contato. 46 pontos de 46 pontos de contato até a entrega do apartamento e depois também. Também. Por que depois? Pós-venda. Hoje, quantas empresas realmente pensam no pós-venda, gente? E aí eu não estou falando do mercado imobiliário, estou falando de N. Né? Olhando o marketing, olhando o negócio, a gente tem que diminuir o custo de aquisição do cliente, que é o CAC, e a gente tem que aumentar o LTV. Né, que é o Lifetime Value, é quanto tempo aquele cliente fica com você e quanto ele pode comprar outros produtos, outros serviços. A gente não poderia ter criado e feito parceria, sei lá, com Zé Delivery para ter cervejas. O mercado poderia ter criado isso, poderia ter criado outros serviços. E aí sim a indústria especializada foi e fez. Mas esse mercado poderia ter dominado, por exemplo, a questão de decoração do apartamento. Claro. Poderia ser um outro value stream, né? Uma outra cadeia de valor que você entrega como serviço para o cliente. E a gente fazia isso na Tecnisa, mas poderia ter explorado ainda mais. Né? Então, assim, quantas coisas que estão aí pingando na mesa e que é só você olhar para o lado e aplicar. É olhar para o lado, é ter esse senso de observação e atuar no tempo. Exato. A inovação passa por isso, porque a inovação ela está no ato de executar. Essa é uma frase que eu levo comigo, acho que é, assim, que faz todo sentido, porque é o que você colocou aí desses pontos, né? Por que alguém já não fez aquilo antes, esperou alguém fazer? A ideia boa, ela não tem dono, ela tem destino, cara. Então, quando você tem um senso de observação apurado e tem o tempo certo de execução, você inova. E a inovação pode ser um negócio muito pequeno, como pode ser um negócio muito grande. Né? Aí, Jota, muito do que o Marcelo está falando eram as nossas conversas depois das 6 horas da tarde na Tecnisa. Todo mundo ia embora, a gente ficava ali conversando. O que nós vamos fazer? O que nós vamos pensar? Como é que a gente vai melhorar as nossas estratégias de marketing? O que os dados estão falando? O que o comportamento está falando? Olha aí, né? 2010 a gente já tinha dados, a gente já tinha um mural de dados onde a gente se suportava naquilo para poder tomar a decisão do dia seguinte. E as nossas decisões eram tomadas de um dia para o outro. Porque a gente parava ali 6 horas da tarde, numa conversa de cafezinho, todo mundo ia embora, 4 pessoas mais o Romeu ficavam ali, e a gente ficava conversando e entendendo, como que o mercado vai ser. E nós tínhamos muitas iniciativas diferentes que a gente trazia de fora, né, Marcelo? De fora da companhia para dentro da... Isso. Eu estou falando especificamente do imobiliário, mas acho que você conseguiu levar isso para sua carreira nas outras empresas, né? Eu acho que enxergar o que acontece lá fora com outras empresas é um aprendizado para uma empresa que é de um mercado muito tradicional. Muito. E o que a gente fala do ecossistema, né? No mundo de tecnologia, eu trabalhei na IBM, o ecossistema ele é muito importante, porque é o ecossistema que traz escala de crescimento. E outros mercados mais tradicionais não estão acostumados com esse ecossistema. Eu vou dar um outro exemplo que eu tive de experiência. Eu tive a oportunidade numa empresa de trabalhar com a Nestlé. E aí eu fui para o Japão para trabalhar com a Nestlé. E você sabe como é que é vendido Nescafé e Nespresso pela Nestlé no Japão? Por comunidades, assim como a Natura tem as vendedoras. Lá eles têm os clientes. Os próprios clientes revendem café, revendem chá, né? Tem outras máquinas lá de produtos para outros clientes. Por quê? Porque a cultura, por exemplo, do Japão, ela é muito mais fechada. Então eu acredito muito mais em você do que na própria marca. E eu quero também ajudar você, porque eu sei que eu comprando de você, você vai ganhar um dinheiro em cima de mim. E aquilo vai ser importante, porque você já tem uma certa idade, né? E tem N questões. Então, assim, as comunidades, e isso acaba sendo um ecossistema de venda, potencializou ainda mais as vendas do produto pelos meios tradicionais, seja numa loja física ou seja no meio digital. Então, assim, o ecossistema sempre foi muito importante. Voltando para o mercado imobiliário, poxa, quantas oportunidades de decoração, de criar ecossistemas importantes, com lojas renomadas, com arquitetos, com pessoas que trabalham com decoração, não só os arquitetos em si, com a questão hoje, né, você vê aqui no House, tem cerveja, tem bebidas, tem um monte de coisa.
tem mercado dentro quantas possibilidades tinham na mão e não foram feitas, e quantas tem? Ainda né? tem. Então esse ecossistema pode trazer talvez uma receita incremental para o teu negócio, que dependendo do número de empreendimentos que você tem, aquilo pode valer alguns milhões no final do ano. Né? Porque a combinação de negócio não é só uma combinação tecnológica, a gente falou que, né, que as tecnologias se combinam, mas os negócios hoje em dia eles se complementam. Exato. E a gente está muito mais aberto com isso, e o próprio mercado imobiliário, que era um mercado muito fechado, né? Eu lembro quando eu entrei entre 2011 e 2011, e era muito difícil ter conversas com outras pessoas do mercado imobiliário. Ninguém queria compartilhar nada, que era, pelo menos lá em Porto Alegre, ninguém compartilhava nada. Desde o corretor não falava com outro corretor, o cara da imobiliário não falava, tá todo mundo meio, né, isolado. Agora, isolado no seu negócio, sua ideia. Agora eu vejo que o mercado está compartilhando mais. Você falou da House, a House ela, né, que onde a gente está é uma personificação, né, de tudo que você falou até, né, que criou um ecossistema. Viu que a demanda de quem morava num apartamento compacto era ter coisas perto, daí tem ali embaixo o mercado, tem a geladeira, tem tu aluga o ferro de passar roupa, tu aluga o que tu quiser, on demand, aperta. Questionou e entendeu o comportamento, né, das pessoas que estavam usando. E quantas coisas, vou repetir o que você falou, né? Quantas coisas não podem ser feitas ainda, e a gente conversa muito com empresas que estão surgindo, startups, a gente meio que virou um celeiro assim, né, das startups, das PropTechs, procurar a gente antes para ajudá-las ao mercado. E a gente sempre tenta conectar, e a gente tem muito essa veia também. Eu gosto muito dessa pensar o ecossistema. O próprio PropTalks aqui é um ecossistema de inovação que a gente fala, que a gente tem o podcast, as pessoas às vezes ainda não sabem, mas por trás do podcast a gente vai falar mais disso, né, nesse ano, mas a gente tem outras iniciativas que vão se conectando e vão criando um ecossistema de inovação para o mercado. E é sempre tentando fazer esse cruzamento entre o incorporador, por exemplo, mas beleza, ele entregou o prédio e o que acontece depois dessa entrega? E antes, né, dessa concepção de projeto. Sim. Tem um negócio interessante que acontece lá em Porto Alegre com a Melnick, com a incorporadora lá, que é um case muito legal, que é antes do prédio ser construído, que também pouca gente pensa nisso. A Melnick, quando ela vai lançar um prédio lá em Porto Alegre, ela transforma, porque qual é o problema? Ela chegava, e é uma incorporadora muito grande, até a galera de Porto Alegre brinca que a Melnick é dona da cidade, porque tem tapume da Melnick em todos os lugares lá. E a comunidade que via o tapume sendo montado já ficava com aquela, putz, vai ter mais uma construção daqui. Então tu já tinha aquele ranço, né, da comunidade, sendo que os primeiros compradores são quem está no bairro, né, ou quem tá frequentando o bairro. Exato. O que eles começaram a fazer foi, em vez de a gente então botar um tapume e esperar e a galera ficar naquela ansiedade que vai ter obra, não vai ter obra, vamos, em vez de botar o tapume, transformar essa área que a gente vai construir daqui a 2, 3 anos num ambiente que a comunidade vai usar. Hoje, eles têm lá, todo o terreno basicamente tem uma área gastronômica que é criada, uma vila gastronômica criada, e aí tu incentiva restaurantes locais a criarem, a abrirem experiências, rola evento, virou um negócio que todo o lançamento da Melnick, que antes de ser um lançamento, há 3 anos atrás, ele era uma vila gastronômica. Que quando ele lança, inclusive, alguns restaurantes ficam no hall do empreendimento. É uma forma de criar o ecossistema e de inovar, pensando, tendo repertório, pensando, conectando pontas e entendendo principalmente o que você falou, que eu acho que é o que baseia tudo mesmo, que é o comportamento do consumidor, de quem vai te consumir. Isso. Né? Eu acho, esse é um case muito legal, né, que até a gente tem que trazer mais para falar, mas pensou antes, né, antes da construção. Quanta coisa ainda não pode ser feita antes, durante, depois também, né? E o que eu vou provocar vocês, né, a audiência, é que não é a ideia pela ideia, mas é a ideia atrelada ao seu negócio. Então vou começar, sei lá, vou chutar aqui dar um exemplo bem esdrúxulo. Vou começar a vender amendoim. Não é isso. Pois eu vou comprar, né? Não é isso. Não é sobre isso. Mas qual que é a tua estratégia e como é que você trabalha esse job to be done atrelado ao teu core? E qual que é o tamanho desse mercado? Qual que é o comportamento? Qual que é a demanda? Tem demanda? Tem necessidade? Tem desejo? Você está resolvendo algum problema real? Né? O esforço para fazer isso entrega um alto valor? Opa! Então, parece que essas hipóteses se fecham e parece que tem um business aqui. Né? E no final você constrói essa estratégia para chegar lá. Né? Então, não é só para as pessoas ouvirem, né, a gente falando aqui, então vou começar a fazer um monte de coisa. Não, você não pode sair do teu core. O Zanotto já tinha saído da Tecnisa e eu tinha feito um projeto
muito interessante, que para mim fazia todo sentido, que hoje é muito bonito a gente falar do marketplace. Mas a gente estava fazendo um marketplace da decoração dentro da Tecnisa, porque eu falei o seguinte, se eu trago, posso falar marcas aqui? Pode, claro. Se eu trago, por exemplo, sei lá, uma fast shop, todo mundo que compra um apartamento, e eu estava naquele momento, inclusive, comprando meu primeiro apartamento, eu precisava comprar uma geladeira, precisava comprar micro-ondas, precisava comprar televisão, porque eu não faço parceria e crio quem é Tecnisa, ou quem vai comprar uma Tecnisa, descontos. Hoje, olha quantos cupons, né, a gente tem e vários podcasts, entre nós. Eu sou parceiro, olhando o ecossistema. Tal. Pô, então poderia ter uma fast shop, poderia ter a marca A, B e C de sofá, poderia ter a marca X, poderia ter marceneiro, poderia ter um ecossistema absurdo que poderia trazer uma cadeia gigante de pequenos ganhos, mas que no final poderia ser maior do que a própria construtora em si. E isso 10, 12 anos, não foi para frente. Porque também teve um apego muito grande que o nosso core é construir apartamentos. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão da ideia, da inovação, do job to be done, do que vai ser feito, para ter um core e não se perder. Porque no final, realmente, né, com a visão de dono, você tem que construir bem, e a Tecnisa tinha uma excelência muito forte na questão da construção, e aquilo não podia ficar jogado, né? Mas também tem grandes possibilidades de fazer outros negócios. Então, a produtividade, a eficiência do teu negócio e a excelência tem que acontecer sempre, mas a inovação tem que vir, somar ou vir disruptar aquela empresa. Quem faz isso muito bem é a própria Amazon, né? A Amazon, ela cria empresas para matar a própria Amazon. Né? Então isso é muito interessante. Um conceito muito forte lá dentro isso, né? Exato. De matar o próprio negócio. Só, Zanotto, uma provocação. Que eu acho também que vai muito da própria definição da empresa. Por exemplo, a gente estava falando no primeiro episódio desse ano com o Ariel, da Vitacom, e eu achei muito legal que ele falou que eles criaram uma empresa de mobilidade, não era uma construtora. Então tudo que de alguma forma for coerente à mobilidade vai se encaixar nesse ecossistema. Não é mais aquela coisa de então eu construo e vendo. Então, outras coisas acabam não sendo tão combinando com... Não, eu sou uma empresa de mobilidade. Então, se fizer sentido botar um carro elétrico na porta do negócio para a galera alugar, eu sou uma empresa de mobilidade. Né? Se fizer sentido... Eu acho que é tudo também de como tu cria essa definição da empresa também, para te poder saber o raio que tu sai, né? Ainda para também não viajar, que você falou, e a gente vê muito isso, né? Ideia boa, tem um monte de coisa, tudo legal, principalmente nesse mundo que a gente tem muitas possibilidades e nem todas, né, são interessantes para o negócio. Né? É que aí tem um outro porém, né? Quando você entende que é necessário dar o próximo passo em inovação, você tem que aceitar assumir riscos. Assim. E o empreendedor não está afim de assumir riscos. É muito difícil você olhar para um empreendedor e falar, não, é para fazer isso? O que eu vou fazer? Você vai perder tantos milhões aqui, mas você vai ganhar ali na frente, você vai conseguir engajar, vai criar uma comunidade em torno do teu produto, mas quanto tempo vai levar isso? Vai levar 10 anos. Pô. Assumir riscos faz parte do processo de inovação. E é um investimento de tempo, de esforço, de time, né, de tudo. Né? E essa é a grande nova cultura que as marcas, vamos falar assim, mais digitais ou nativas digitais, elas têm. Elas assumem mais riscos. Elas querem achar outros caminhos. Claro, de novo, com dados, entendendo o cliente, tudo que a gente já falou, mas ela vai testar. Né? E ela vai querer entender se aí aquele, como eu falo, o ovo para de pé. Sim. Né? O ovo parou de pé, aqui tem talvez uma oportunidade maior de investimento. E aí volta para o começo da conversa, né? A cultura da empresa. Como eu falei, eu já ouvi N nãos. Né? Eu já falei, isso sempre foi assim, sempre será. Né? Então, volta para essa questão de ainda estar centralizado, ainda ter um comando e controle, ainda não ter essa cultura de dizer sim, de testar, de tentar outros caminhos. Né? Hoje em dia, as empresas já estão muito mais abertas para isso. Né? Claro que indústrias mais à frente, outras ainda não tão maduras, que é natural também. Mas eu vejo esse movimento. E esse movimento, de novo, é impactado pelo consumidor, pela tecnologia e pelas possibilidades. Mas só inova pela tecnologia? Claro que não. Mas tem muita forma de se fazer diferente e tudo isso vai passar muito pela cultura. E a cultura, eu falo, pela cultura e pela liderança
que está na ponta. Eu tenho quase certeza que talvez se não fosse o Romeu lá na Tecnisa, a gente não tinha feito um terço ali, né? do que a gente fez. Né? Então, essa cabeça aberta, essa provocação de ter repertório, de estudar, de olhar o que está acontecendo no mercado, e não só aqui no Brasil, mas mundialmente, é o que faz com que a empresa consiga seus próximos 100 anos, vamos falar assim, de sucesso. Tá? Duas coisas aí, Marcelo. Eu gosto de dizer que quem muda mercado não é CNPJ, são CPFs, e você confirmou desde o início dessa nossa conversa que vamos olhar para o consumidor, é esse cara que está demandando a minha mudança. Porque o dia que o cara falou, olha, eu quero resolver o crédito do meu cartão num simples toque de botão e não quero mais passar tempo ligando para a agência ou me dirigir a uma agência, eu estou ouvindo esse cara e estou falando, não, vai lá no aplicativo e você troca ali. Então, duas coisas. Primeiro, mudança de mercado se faz através do CPF, não pelo CNPJ. Há 50 anos era o CNPJ que mandava no mercado. 50 anos depois é o CPF que está dizendo, você vai me dar o produto do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero e no momento que eu quero. Certo? Beleza. E um segundo ponto aí que eu vejo, Marcelo, é que se a gente está entendendo que o consumidor ele vem carregado de vontade, de desejo, de necessidade, e se eu não consigo atendê-lo de imediato, eu causo uma frustração. E a frustração ela é gigante em todos os mercados e no imobiliário muito mais. Porque quando você pensa um produto hoje, você entrega 7 anos depois, você já frustrou o cara. Né? Você tem esse tempo aqui que você tem que cuidar da gestão da ansiedade. Porque não você pensa um produto, esse produto ele foi pensado 3 anos antes dentro da companhia, foi aprovado, batida a primeira laje, a primeira fundação, até terminar todas as lajes, você vai entregar, são 5, 7 anos depois, e esse cara tá ali falando, puta, esse é um mercado muito duro. E você está vendendo um sonho da casa, né? Da casa. E aí, Marcelo, como é que a gente, através de um processo de enxergar oportunidades e inovar, como é que a gente consegue fazer essa gestão da ansiedade de um cliente que está no mercado de tijolaria e cimento, que é diferente do mercado da fintech? Esse é um bom ponto e eu acho que a Tecnisa foi uma escola com isso, né? Com os 46 pontos de contato. Eu acho que foi uma das primeiras, ou se não foi a primeira, quando assinava um contrato, né? Entregava o capacete da Tecnisa com o teu nome. Fantástico isso, era legal demais. Quando ia assinar o contrato, né? E aí meio que cópia lá do comandante Rolim, que colocava o tapete vermelho, na sede da Tecnisa colocava um tapete vermelho, e com uma televisão escrito no PowerPoint, Gustavo Zanotto e senhora Zanotto, sejam bem-vindos. Coisa simples, né? Que quando a pessoa chegava lá, fala, nossa, isso parece que foi feito para mim. Eu tive um carinho, teve um cuidado. A própria champanhe, né? De estourar champanhe. E aí foi para um lado mais tecnológico também, de ser talvez a primeira ou uma das primeiras a ter o estágio de obra com foto, depois com vídeo, depois com drone. Então, assim, tem N outras questões, né? A gente fez um trabalho muito bacana também com um banco muito conhecido, a marca mais valiosa de banco do Brasil, que é o crédito imobiliário, né? Que demorava mais de 72 horas para poder ter o crédito, e se você era o correntista daquele banco, você subia alguns dados teus, né, alguns documentos, e você era correntista, já tinha em horas, 3, 4 horas, o teu crédito aprovado para comprar teu apartamento. Então, assim, pode ter tecnologia ou pode ser só carinho e cuidado, né? Uma coisa que eu aprendi com o Romeu é uma frase muito boa, né? Carinho antes é interesse, carinho depois é relacionamento. Né? Então, essa frase para mim me toca e eu levo para todos os mercados que eu vou. Eu já trabalhei em tecnologia, em telecom, né, em alimentos. Eu falo, qual que é o carinho depois que eu estou dando para esse cliente? Né? Porque ele já comprou. Como é que eu faço com que o meu LTV seja maior e o meu CAC seja menor? Né? Como é que eu dou carinho para ele? Mas está aí o ponto que o imobiliário precisa mudar, Marcelo. Porque quando a gente fala de mercado primário, que é o mercado de produtos de lançamento, a função da empresa ela termina na hora da assinatura do contrato. Então, mas esse é o maior erro. Se a gente está falando de inovação, olha quantas possibilidades que a gente já falou que já existem no mercado, que poderiam ser outras frentes de
não só de investimento, né, de tempo, de esforço, né, mas de negócios para a empresa. Claro. A gente falou aqui de ter um mercadinho dentro do próprio empreendimento, a gente falou de ter, sei lá, uma farmácia, a gente falou de ter a própria cervejinha, a gente falou de, por que não tem uma geladeirinha de carnes, já que talvez a maior parte do pessoal gosta de fazer churrasco e tem varanda gourmet. Olha as possibilidades, né, de job to be done, falando de metodologia, que tinham pingando e que tem ainda, e eu não vou dar dica aqui, porque eu cobro por isso, né, que é o nosso trabalho, e que pode ser feito hoje. Exatamente. Né? Então, assim, e aí você não vende só o contrato, entendeu? Você poderia vender serviço. Eu vou muito para o Rio de Janeiro e hoje eu fico em hotel, mas se eu ficasse em apartamento, e eu fui pesquisar, dando uma ideia aqui, o que era mais difícil não era um apartamento alugado, porque tem Airbnb hoje, mas era mais difícil conseguir uma pessoa para limpar. Não pode ter um mercado aqui? Claro. Claro, que se cria uma empresa só para isso, se tem uma ideia... Com cheios, com selo da construtora, talvez, com parcerias, com ecossistema. Tinha. E aí como é que você contrata uma pessoa que vai entrar dentro da tua casa? Né? Que você não está lá o dia inteiro trabalhando, que podem, né, a questão de segurança, de tempo, se você tem uma chancela, se tem uma empresa idônea, que você já comprou, poderia ter um serviço já. Entendeu? Que aí, de novo, né, a gente volta no início dessa conversa, a gente foge um pouco do coração do negócio da empresa quando ela se fecha para as oportunidades que a inovação traz, né? E produto cada vez mais está virando serviço. Então esse é um economia ponto do serviço, né? Exato. Então esse é um ponto essencial, né? E aí você consegue ter outras vias de fazer negócio. Perfeito. Cara, tem muita... Se a gente fizer som de ideias que a gente tem aqui pro negócio, tem que ser pago daí, né? Exato. Tem que ser pago, né? Porque é o que a gente faz normalmente no nosso dia a dia. Eu já falei pro Marcelo que ele vai virar prop talker. Eu vou trazer ele para perto do nosso negócio. Um dia ele vai trabalhar comigo de novo. Vai estar no The Board lá. Vai estar no The Board. E por que não? E por que não trazer o Marcelo pro The Board? Porque, cara, muitas das coisas que o Marcelo falou aqui vem muito da experiência de vida dele dentro das empresas. E, cara, quando a gente brinca que você vendeu de tecnologia, peru e imóvel, quer dizer, você passou por todas as escalas de vontade do consumidor em adquirir produtos e serviços e você tem uma visão muito clara do que está acontecendo, né? Pô, é isso. Eu fiquei 24 anos, estou, né, e vou continuar, dentro de um mercado que ele é tijolo, areia e cimento. E muito do que você falou aqui é a evolução de um mercado que, cara, tem que aprender com outros mercados. Quem escuta a gente aqui, Marcelo, é incorporador, é construtor, são muitas empresas de funding, você tem bancos, tecnologia, empresas de tecnologia, corretores, imobiliárias. E eu acho que para boa parte deles aqui, o aprendizado vai ser cada vez maior e constante. Para outros, esse aprendizado vai ser duro, que vai ferir na carne. E já está ferindo, né? Várias indústrias. Já está ferindo. Jota, eu acho que a gente concentrou muita coisa boa aqui nessa conversa. Começamos o ano muito bem. Muito bem. Pô, questionando a galera, questionando o que já existe. Questionando o que já existe. Marcelo, será que em 2010 a gente não questionava o status quo e a gente está conseguindo colher agora, em 2024, 14 anos depois, tudo aquilo que a gente pensava lá atrás ser difícil? 14 anos depois a gente está vendo todo mundo replicar aquilo de uma maneira muito mais simplista? Eu acho que a gente entrou numa estrada de terra lá atrás e ajudou a asfaltar. De Jeep e pneu furado ainda. Né? Eu acho que até a pé, viu? Eu acho que até era bem difícil ali. Teve dias de lama, né? Teve dias de lama, mas eu acho que a gente ajudou a asfaltar de uma certa forma. Aprendemos muito. Sim. Tudo que a gente aprendeu lá, a gente tenta aplicar em outras indústrias. Eu, né? Principalmente em outras indústrias. Aprendi também, claro, e aprendo muito com as outras indústrias. E tem muita oportunidade. Onde tem problema, tem oportunidade. Né? Então, esse eu acho que é um grande lema que eu levo, inclusive, como profissional. Eu tive a oportunidade de entrar em momentos importantes dessas indústrias. Eu sempre tentei me posicionar como um agente transformador. Boa, e isso sempre foi muito complexo, né, de se fazer.
porque tanto incremental como disruptivo, o incremental, entre aspas, é mais fácil você trazer um quick win, né? Trazer um resultado mais rápido, mas o mais disruptivo, ou mais, vamos falar assim, diferente, ele leva tempo, você tem que semear, você tem que regar, né? Você tem que plantar, errar, testar. E consegui fazer alguns cases, aprendi muito, batalhei muito, errei muito também, né? E tem muita oportunidade ainda no mercado, né? Ainda mais com toda essa convergência de tecnologia, ainda mais que a gente está vendo no mercado, né? As fusões, ainda mais na questão da macroeconomia, né? Que a gente estava no mundo globalizado, cada vez mais descentralizado, as cadeias de valor agora estão se fechando, voltando mais para a centralização. Então tem muita oportunidade. O que eu tenho tentado atuar é mais em conselhos de empresa, tentando nesse momento destravar um pouco essa mentalidade de poder, será que vale, será que não vale, e como é que a gente faz isso de uma forma metódica, com governança, né? Então, esse é o meu momento, vamos falar assim. Maravilha, cara, maravilha. Muito bom. Prazer, hein? Prazerzaço, foi ótimo. E foi uma aula saudosista, aqui. Foi saudosista. Pô, eu fiquei só aqui acompanhando só os vídeos de vocês, saudosista. aprendendo aqui. Cara, é que a gente viveu uma fase muito boa do imobiliário lá atrás. A gente viveu uma fase muito boa. Penamos, como ele falou, a gente andou a pé na lama, mas precisava disso para nos tornar esses profissionais que nós somos hoje, né? E eu vejo que a galera que está chegando hoje, eles estão chegando com uma certa facilidade. E precisam aprender com aqueles que ficaram lá atrás, escutar um pouquinho aqueles que ficaram lá atrás, aprendendo, batendo cabeça. Esses são os problemas das gerações aí. Exato. Também, tem outras questões aí. E os nossos filhos, que são novos, eles não vão pegar o que a gente pegou e não vão pegar o que esses estão pegando hoje, que é o rapaz aqui de 32 anos de idade. 31? 31. Tá, e assim vai. Marcelo, obrigado por ter aceitado esse convite aqui, cara. Prazerzão. Foi uma conversa sensacional e, pô, sinta-se à vontade para usar o Prop Talks quando você precisar aqui. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês e agradecer também a audiência aí. É isso aí. Valeu, galera. Bora.